do Brasil, o professor Cláudio de Barros Filho. Ele vai falar um pouco sobre teorias da educação. Ele é professor de ética lá na ECA. Ele vai conversar aqui um pouco com vocês. Então, uma salva de palmas. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Bom, eu vou usar o tempo que nós temos para responder uma pergunta. Que tipo de aluno queremos formar? Ou, se você preferir, qual o papel da escola? É claro que essa reflexão ela é correlata a uma outra muito mais interessante e mais fundamental, que é uma pergunta sobre a vida. Afinal de contas, o papel da escola está diretamente ligado a uma reflexão sobre a vida boa. Ou, se você preferir, o que a vida tem que ter para valer a pena. Porque se a escola não preparar o aluno para uma vida boa, evidentemente que nenhuma outra justificativa ela terá. Então é claro que ao longo da história do pensamento da educação, você encontrará diferentes respostas, porque elas acompanham uma outra história do pensamento, que é a história da reflexão sobre a vida boa. Se eu mudo a vida boa, eu mudo o papel da escola. Então, o nosso objetivo aqui é mostrar essa evolução paralela na história do pensamento entre a questão da sabedoria, que é tudo o que o homem pensa a respeito do que precisa para viver, e a questão da escola. Portanto, a escola como formadora de alguém capaz de viver bem e de conviver bem. Então nós vamos passar por 4 momentos diferentes, poderiam ser 40, mas vou destacar aqui algumas ideias para vocês entenderem esse paralelismo. E nós vamos começar com os gregos, porque foram os gregos que primeiro sistematizaram a reflexão sobre a vida boa e também primeiro sistematizaram alguma reflexão sobre educação. E vamos então, dentre os gregos, escolher Aristóteles como referência para nós. Eu escolho Aristóteles porque é quem se dispôs de maneira mais organizada, mais escolar, a explicar o que ele pensa sobre o que a vida tem que ter para valer a pena e, correlatamente, o papel da escola nesse processo. Bem, Aristóteles, como você sabe, é alguém que viveu em torno de 350 a.C., nasceu em Estagira, cidade do interior, cidade do norte da Grécia, quase na Macedônia. Aristóteles era um caipira, portanto, mas bem nascido, filho da elite, filho do médico da cidade, e como toda a elite interiorana que se preza, vai estudar na capital em algum momento. Aristóteles, então, aos 18 anos, vai para Atenas, a maior cidade do mundo na época, e vai estudar na Academia de Platão, o maior centro de pensamento do mundo na época. Bom, lá ele permanece dos 18 aos 38 anos, quando então Platão morre. A pretensão de Aristóteles era herdar a Academia de Platão, obrigado. Por quê? Porque ele era o melhor ali.
Mas como ele não era ateniense nato, você se lembra, quem não fosse ateniense nato não era cidadão, não sendo cidadão não era sujeito de direitos e deveres, não poderia jamais ser o responsável por uma escola em Atenas. Aristóteles é meio que convidado a se retirar. Então ele faz uma trajetória totalmente periférica, marginal, dentro da Grécia, até ser chamado pelo pai de Alexandre para ser preceptor de Alexandre, quando então Aristóteles começa de fato a ganhar fama. Alexandre cresce, você sabe, toma militarmente o mundo civilizado, inclusive Atenas, o que permite a Aristóteles voltar para Atenas, e aí ele monta o Liceu, que vai concorrer com a Academia de Platão, herdada pelo seu sobrinho. Tudo o que nós sabemos de Aristóteles são as aulas de Aristóteles dadas no Liceu. Ele mesmo não deixa nada escrito dele próprio. O que você tem dos livros de Aristóteles são apostilas, né? Anotações dos alunos sobre o que ouviam nas aulas. Daí o seu estilo entrecortado, pouco claro, confuso e às vezes até contraditório. Dentre todas as reflexões que estão sob forma de livro hoje, você terá uma que destaca as nossas duas inquietações: a vida boa e o papel da escola. Esse livro é Ética a Nicômaco, e Nicômaco aqui é só o nome do filho de Aristóteles. Bom, o que a vida terá que ter para valer a pena? Aristóteles compara a nossa vida a uma planta. A comparação com a planta é recorrente, normal para quem inventou a botânica, né? E Aristóteles observa que uma planta, uma muda, como se fosse um recém-nascido de planta, já tem todas as potencialidades para se tornar uma grande árvore. E portanto, se nada de ruim acontecer, essa pequena planta vai ganhando corpo, vai se adensando e vai se transformando numa grande árvore, quando então a vida terá sido bem sucedida. Entenda que o sucesso da vida terá a ver então com o pleno desabrochar das potências da planta. E é exatamente essa a ideia central desse pensamento. Uma vida bem sucedida é uma vida em que você alcança o máximo das potências que já tem ao nascer. Pode dar errado? Claro que pode. Você pode espetar a muda da planta num lugar equivocado, num terreno que não lhe é próprio, num clima que não lhe é adequado, a planta não vinga, não adensa, dá chabu, ela não se desabrocha e morre propriamente, vida fracassada. Assim, Aristóteles dirá que acontece conosco. Cada um de nós ao nascer tem uma natureza que lhe é específica. Da mesma maneira que uma samambaia deve pretender tornar-se uma grande samambaia e não uma goiabeira, porque é da natureza da samambaia virar uma grande samambaia e nada mais do que isso, cada um de nós também teria uma natureza específica. E essa natureza específica nos autoriza a buscar a excelência dessa que é a nossa praia. Assim então, tal como a samambaia tem cara de samambaia, haverá entre nós quem tenha talento para desenhar, outros para calcular rápido, outros para explicar coisas complicadas de maneira simples, outros para, correr rápido, nadar, cantar e assim por diante. Então é claro, fazendo esse paralelo, o que acontece com a vida do homem, ela será bem sucedida quando você alcançar a excelência da sua própria natureza. A palavra excelência é uma palavra de Aristóteles, arete, e que quer dizer o pleno desabrochar de si mesmo, o pleno desabrochar da própria natureza. Isso pressupõe o quê? Um diagnóstico adequado da sua própria natureza, o que é que você tem na manga, o que é que você tem de mais forte, e pressupõe uma disposição para investir em aperfeiçoamento, treinamento, repetição, etc., para chegar a ser excelente naquilo que é uma potência ao nascer. Muito bem, pode dar chabu, pode dar errado? Naturalmente que pode. Você pode ser espetado num solo inadequado. E o solo inadequado aqui é, por exemplo, viver numa época ou numa sociedade que não é fértil para o desabrochar das potencialidades que são as suas. Assim, como descobrir um grande talento para o desenho antes do lápis e do papel? É possível, talvez, com pedra na pedra, mas é mais difícil. Como descobrir um grande talento para a música num lugar que não tem música? Ou, se você preferir, como descobrir um grande talento para professor num país que não tem educação, não tem escola? É
é nascer no lugar errado, é nascer em terreno pouco fértil. As condições de desabrochar a própria natureza são piores, a chance de você não vingar é muito grande, e não vingar significa viver de qualquer jeito, viver deixando a vida te levar ao sabor do acaso, ao sabor dos encontros com o mundo, e portanto meio que sem o controle da própria trajetória. Exemplos positivos: Neymar aos 8 anos já fazia maravilha com a bola nos pés, tornou-se um excelente jogador. César Cielo, a mesma coisa, tornou-se um excelente nadador. E assim você percebe que essas pessoas apostaram no seu talento e buscaram aí o máximo que podiam tirar das potencialidades que são as tuas. Por que será que ele pensava assim? Bom, para explicar por que ele pensava assim, de maneira acessível, simples, para não iniciados, você me acompanha. Aristóteles acreditava, como os gregos, ou pelo menos a maioria dos gregos do seu tempo, que o universo era como uma máquina, finito, com começo, meio e fim, e ordenado, organizado. Como toda máquina, o universo é constituído por partes, e cada parte tem o seu papel, a sua finalidade, para que a máquina funcione adequadamente. Isoladamente, as partes da máquina não servem para nada, não tem vida, não tem função nenhuma, não tem sentido para existir. Portanto, a razão de existir das peças da máquina está na participação na máquina como um todo. Assim, o vento venta. Não venta por acaso, venta para refrescar, venta para polinizar, cumpre o seu papel. Se o vento não ventar, a máquina sofre de superaquecimento. A maré mareia e fertiliza. O sapo sapeia, engole mosca, impedindo que os insetos tomem conta da máquina. O joelho dobra e te permite agachar. O intestino peristalta e te permite evacuar. Tudo cumprindo o seu papel e de maneira sincronizada, harmônica, numa espécie de encadeamento funcional, Porque o vento venta, a chuva chove. Porque a chuva chove, a maré mareia, e assim por diante. Tudo estaria organizado por Zeus, que na mitologia, como você deve ter ouvido falar, na teogonia, Zeus botou ordem na casa e criou essa máquina, cujo nome é Cosmos. Cosmos, que quer dizer a grande ordem. Pois muito bem, nesse momento você pensará: e eu? Pode duas uma: ou você é espectador da máquina, ou é parte da máquina. Não há nenhuma justificativa para a primeira alternativa, portanto, aceitemos a segunda. Você é parte da máquina. Coisas você pode deduzir daí. Primeiro, sua vida não tem sentido fora da máquina. Segundo, é na participação com o todo que a sua vida terá algum valor. E sua vida será tanto melhor quanto for maior a harmonia entre você e a máquina. E para que essa vida seja boa, ou seja, para que haja harmonia com a máquina, como se fosse um ajuste, um encaixe, é preciso que você busque a excelência da sua própria natureza. Então veja qual é a crença. Eu, quando busco a excelência de mim mesmo, não só eu vivo melhor, como faço o universo funcionar melhor. Naturalmente que aí a vida será feliz. É o que eles chamavam de eudaimonia ou felicidade, que quer dizer buscar a excelência de si mesmo para uma harmonização do todo com o todo cósmico. Show de bola, ficou claríssimo. Qual é o caso contrário disso? Uma vida horrorosa. E o que é uma vida horrorosa? Uma vida desencaixada da máquina, uma vida isolada, uma vida, portanto, sem sentido. Chega-se até a dizer que, neste caso, você torce para a vida acabar logo. Naturalmente que quando ele diz isso, você torce para a vida acabar logo, ele não está falando necessariamente em suicídio definitivo, mas está falando nos diversos instantes da vida que você torce para passar logo, porque como você está vivendo fora de lugar, as situações de vida que você se submete são situações inadequadas, indesejadas, desarmônicas e, portanto, tristes. Bom, até os 13 anos era mais ou menos essa a minha situação. Vivia rezando para acabar logo. Assim, eu ia para a escola, a aula acabava meio-dia, 15 meio-dia eu já estava com a mochila pronta. Eu ia nadar, porque meu pai me obrigava, e era pior do que a escola.
Meu pai me levava no Morumbi para ver jogo, era pior ainda, 90 minutos esperando terminar, descascando amendoim. Meu pai me levava em escola de arte, era pior, né? Tinha aula de argila, por exemplo. Nada pode ser mais insuportável do que uma aula de argila. Eu fazia cinzeiro, né? Eu tinha que dizer que era cinzeiro sempre, né? Origami é pior do que argila. Eu sei que talvez na Poli haja muitos defensores do origami, mas eu falo por mim, né? Origami em japonês, coisa do demônio, provavelmente. Folhinha de papel, 360 dobras na ordem certa, você chegar no interessantíssimo passarinho, você chucha no rabo, ele abana as asas, errou uma dobra, fudeu o passarinho, e eles ainda chamam de passarinho da felicidade. Não é possível. Com uma semana a mulher já chamou meu pai e falou: olha, com o seu filho aqui nós temos agora 3 tipos de aluno super talentosos, é o primeiro tipo, que serão grandes artistas, outro que não tem tanto talento, mas estão aí se divertindo, e o terceiro tipo é o seu filho, né? Ele não é daqui, é melhor levá-lo embora. E assim foi até os 13 anos. Aos 13 anos, e eu me refiro ao Colégio dos Jesuítas, aqui de São Paulo, portanto, Colégio São Luís, que alguns podem conhecer, que ficava na Avenida Paulista. E aí então, o que aconteceu? Aos 13 anos, o professor de geografia, que não queria dar aula, ele disse que o curso seria só de seminários. Você deve conhecer professor que não gosta de dar aula. Não me espanta que esse professor de geografia seja meu colega na ECA hoje. Há uma atração da universidade para esse tipo de professor que não gosta de dar aula. Então era só seminário. No sorteio para mim caiu o petróleo. Assunto sem graça, eu já estava acostumado. A vida era sempre assim, sem graça. Eu fui para casa estudar. Antigamente me chamavam de CDF, hoje me chamariam de nerd, que é mais ou menos como devem chamar vocês. Assim, no meio do semestre chegou a minha vez. Aí eu subi num palquinho da escola, olhei para a classe, aquilo estava coalhado de gente, apinhado de gente, tinha gente de tudo que é canto, muito mais gente do que aluno, na verdade. Tinham os alunos de outras classes ali, com os professores que vieram junto. Eu tinha fama de doido, isso ajudava a atrair as pessoas. Eu era muito esquisito quando eu era criança. Eu sei o que você está pensando, mas eu era muito mais esquisito. E depois eu não tenho a sensação de você ter legitimidade para julgar esquisitice de ninguém. Mas, de qualquer maneira, eu era muito esquisito. O fato é que, pela primeira vez em 13 anos, foi bacana estar onde eu estava. Pela primeira vez em 13 anos eu não queria que aquele momento acabasse. Pela primeira vez em 13 anos foi do caralho estar ali. E pela primeira vez em 13 anos eu não estava com a mochila pronta para cair fora, né? Então, para ter certeza que aquele momento ia demorar o máximo de tempo possível, eu não começava. E olhava para todos em silêncio. Os colegas se cutucavam, esse cara é mais doido do que eu imaginava. O professor me ameaçou: o senhor começa, eu vou lhe dar 0. Eu tive que começar, cheio de entusiasmo, falei tudo que eu sabia sobre petróleo. Mas eu falei rápido demais. Quando eu acabei, ainda faltavam 50 minutos para acabar o seminário. O colega disse: professor, deixa ele continuar falando, tão legal o jeito que ele fala. O professor disse: ele que fale, a aula é dele. Nossa, sabe o que é você não querer sair dali, mas não ter mais porra nenhuma para falar sobre o petróleo? Então eu decidi inventar sobre o petróleo. Quando eu decidi inventar, eu lembrei do meu pai, figura interessantíssima. O meu pai nunca passou na porta de uma escola, mas o meu pai dizia coisas que depois encontrei na filosofia mais sofisticada. Você já deve ter ouvido falar num pensador do século XIX, super difícil, super complicado e super na moda, chamado Nietzsche, né? Você sabe que ele chorou, inclusive, e ele fez outras coisas além de chorar. Ele escreveu obras complicadíssimas. Uma delas, assim falava Zaratustra. E essa obra muito difícil tem uma fala que meu pai dizia quase com as mesmas palavras. O filósofo dizia assim: demore o tempo que for para perceber o que você quer da vida. E o meu pai dizia: não tenha pressa na hora de viver. O filósofo dizia: percebendo o que quer da vida, não recue ante nenhum pretexto. E meu pai dizia: para trás nem para pegar impulso. O filósofo dizia: não recue, porque não falta no mundo quem queira te dissuadir. E o meu pai dizia: não recue nunca, porque o mundo está cheio de gente querendo te fuder. É a mesma coisa. E ele sempre completava com carinho: seu bosta. Então, eu lembrei do meu pai, eu me
pertiguei, vou inventar, agora eu não vou recuar. Eu me pertiguei e falei, não adianta nada. Aliás, eu falei antes, olha, até aqui o que eu falei está no livro de vocês, é só ler tranquilamente, não tem dificuldade nenhuma. A partir de agora eu peço que anotem, porque o que eu disser agora não está no livro mais. O seminário, na verdade, começa nesse momento. Eu olhei para trás, vi que o professor arriou os óculos, intrigadíssimo. Eu tive medo, mas eu lembrei do meu pai, seu bosta. Ele não tinha mais volta. Então eu me pertiguei e falei, não adianta nada ter petróleo no seu território se o petróleo não presta. Tem petróleo bom e tem petróleo ruim, tem petróleo que não energiza porra nenhuma, o petróleo não tem a mesma qualidade pelo mundo afora. E da onde eu tirei isso? Não me pergunte, não tenho a menor ideia, mas dando palestra na Petrobras, eles me garantiram que a intuição era perfeita, e petróleo que não presta mesmo, eu já sabia aos 13 anos. Então eu continuei, todo mundo sabe que o melhor petróleo do mundo é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Então, eu esclareci, do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. A Sildávia não existe. Eu tirei das aventuras de Tintim. Voo 714 para Sydney. Eu olhei para trás e vi que o professor balançava. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso, não tenho a menor ideia do que esse cara está falando, não sei onde fica a Sildávia. Ele não pode estar tirando sarro da minha cara. Eu vi a fragilidade estampada no rosto dele. Eu falei, agora que eu tenho que quebrar ele no meio. Eu perguntei, o senhor sabia do que eu estou falando? Ele olhou apavorado, com medo de outras perguntas, e disse, não sabia. Eu falei, então anota para aprender. Nossa, na hora que eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Eu falei, esse lugar é do caralho, velho. Aristóteles do lado aplaudia. E por quê? Porque na verdade o que estava acontecendo ali era uma descoberta de onde o mundo é mais propício para desabrochar uma certa excelência, que é a excelência de professor. E portanto é a condição de uma vida feliz, é essa mesmo, quando você descobre o seu lugar, descobre a sua praia, descobre o encaixe adequado no todo cósmico, a vida tende a fluir melhor, tende a ser feliz ou eudaimônica. A minha aula melhorou muito, não precisava lembrar de nada, eu inventava tudo, falei de petróleo na Ilha do Bananal, em Fernando de Noronha, em Madagascar, o que me vinha na cabeça eu falava. O colega levantou a mão e disse, dá para repetir? Eu falei, de jeito nenhum, eu mandei anotar. Eu não lembrava de mais porra nenhuma, não tinha nada. Você que tocou sineta, vieram os aplausos frenéticos, um colega ainda disse, professor, deixa ele dar todos os seminários. E o professor disse, mas ele só estudou sobre o petróleo. Eu falei, quem falou? Olha, eu saí dali eufórico, fui correndo encontrar o Fusca branco do meu pai. E o meu pai nunca tinha me visto correr, na verdade, nem andar, eu me arrastava. Ele achou até que fosse assalto, eu comecei a gritar. E ele entendeu tudo, embora nunca tivesse sabido da existência de Aristóteles, ele entendeu que a vida tinha sido feliz, porque ali tinha acontecido uma descoberta, né? O seu lugar natural, né? Como Ítaca é para Ulisses, né? O seu lugar natural, onde a vida tem mais chance de ser feliz, como é o meio do oceano para Mirklink, a meia esquerda para o Neymar, a piscina de 50 para o César Cielo e qualquer outro lugar onde a tua excelência rende, onde a plenitude da tua natureza desabrocha e, portanto, aonde você contribui da melhor maneira possível para a máquina aonde você se encontra. Bom, dada essa imensa explicação sobre o que a vida tem que ter para valer a pena, vem agora correlatamente o papel da escola. E se você perguntar para Aristóteles qual o papel da escola? Bom, a resposta ela é uma decorrência óbvia do que eu expliquei até aqui, não é? E aí você tem a primeira grande ideia da história da educação, uma ideia que de certa maneira nunca saiu do cardápio das ideias de educação. O papel da escola é permitir a cada aluno conhecer-se a si mesmo. Aliás, frase que dá início à filosofia ocidental: conhece-te a ti mesmo. Então, uma escola cumpre o seu papel quando dá aos alunos a condição de ter experiências suficientes para descobrir a sua praia, suas forças, suas fragilidades, se você preferir, seus recursos naturais. E aí então, quando a escola proporciona isso, ela evidentemente dá ao aluno a condição de um investimento.
um investimento na vida em busca da excelência daquilo que são os seus próprios recursos. O que uma escola jamais deve fazer? Deve tratar pessoas diferentes da mesma maneira. Deve oferecer a pessoas com naturezas diferentes o mesmo tipo de experiência, o mesmo conteúdo, o mesmo tipo de reflexão. E por quê? Porque, evidentemente, esse tratamento não favorecerá a identificação da especificidade dos recursos que são os nossos, inviabilizando assim essa descoberta fundamental, que é a descoberta do próprio lugar natural, espaço privilegiado de eudaimonia e de felicidade. Portanto, todo o espaço escolar deve ser consagrado como se fosse uma espécie de laboratório de experiências que permita ao aluno, testando, fracassando, errando, identificar aonde ele rende mais, aonde ele, se explorado, poderá ir mais longe, aonde a sua potência encontrará um desabrochar excelente. Bom, o que mais deve ter a escola para esse tipo de pensamento? Bom, voltemos a Aristóteles nu e cru. Você poderá ter percebido, pelo que eu expliquei, que para os gregos desse pensamento hegemônico, a quantidade de recursos naturais que você recebe ao nascer em forma de talento é como um legado da natureza, e que ele é determinante da vida. Isso significa que o seu valor como pessoa dependerá desta distribuição. Isso significa, portanto, que se porventura você foi mal provisto de recursos, se você não foi devidamente aquinhoado ao nascer, a chance da excelência se reduz. E, portanto, o valor de você como pessoa será necessariamente menor. Então, que fique claro, né? Por que não somos aristotélicos? Quase que é essa a pergunta. Por quê? Porque você nada fez para não ter tantos talentos, você nada fez para ter o tratamento que teve da natureza, você é vítima de uma distribuição de recursos naturais da qual você não participou. Quando você nasceu, a coisa já estava resolvida, e essa distribuição é determinante do seu valor ao longo da sua existência. Em outras palavras, se você nasceu desprovido de talentos, a vida será necessariamente acanhada, pequena e inferior. Isso significa o seguinte: significa que dentro dessa distribuição heterogênea de talentos, dessa distribuição, digamos, irregular de talentos operada pela natureza, a natureza faz do mundo uma espécie de espaço hierárquico. Ou, se você preferir, há uma hierarquia natural entre os seres. Então, pense comigo. Imaginemos que o papel da vaca no cosmos seja de dar leite. Há vacas que dão mais leite do que outras. Portanto, essas que dão mais leite do que outras, elas são superiores às vacas que dão menos leite. Esse talento de dar leite, que é a contribuição para o cosmos, Aristóteles chamava de virtude. Então, o que é uma vaca virtuosa? Uma vaca virtuosa é uma vaca que colabora excelentemente com o cosmos, dando leite. O que é um cavalo virtuoso? Partindo da premissa que o papel do cavalo seja ir rápido, o cavalo mais veloz é mais virtuoso e superior a um cavalo menos veloz. Aristóteles chega a falar do olho virtuoso. E o que é um olho virtuoso? É um olho que cumpre o seu papel de enxergar adequadamente. Há olhos superiores a outros olhos. Vacas superiores a vacas, cavalos superiores a cavalos, joelho superior. Um joelho que não dobra é uma porcaria de joelho. Um joelho que não dobra é um não joelho. É uma negação da joelhice. É uma aberração natural. É uma desgraça completa. Não colabora com o cosmos. É uma porcaria. Então, eu acho que você entendeu. Dentro dessa perspectiva de superioridade e inferioridade, nós também somos, digamos, varridos pela mesma maneira de pensar. Não só
os talentos são mal distribuídos? Se você puser o Janequine aqui, ou o outro, Cauã, ou o outro, Caio, esqueci o sobrenome, Castro, isso, puser aqui do lado, quem é mais bonito? Se tiver 100 a 0, eu perdi. Não, é implacável, a beleza é mal distribuída. Você ri como se eu fosse a única vítima da má distribuição. Às vezes um espelhinho ajuda em casa, para você ter uma noção de como a natureza é cruel, né? Bom, não tem problema. O fato é que a inteligência também é muito mal distribuída, talvez pior do que a beleza, e assim, claro, os talentos são mal distribuídos. E o que é mais incrível, os talentos que a natureza deixa como legado ao homem não são todos igualmente importantes para fazer o cosmos funcionar. Então a pergunta que eu te faço é: o que será mais importante para fazer o cosmos funcionar? Driblar bem ou pensar? Resposta de Aristóteles: pensar, né? O que será mais? Correr rápido ou pensar? Desenhar ou pensar? Cantar ou pensar? E aí, qual é a conclusão que você chega? O grande talento, a grande virtude do homem para participar do cosmos, tal como a vaca dar leite, é pensar. A vaca, papel, dar leite. Homem, papel, pensar, raciocinar, faculdades intelectivas, atividades do espírito, como você quiser chamar. Então veja só, não só os talentos são desigualmente distribuídos, como também os talentos não são igualmente importantes. Então quem é o fudido do fudido? Quem é o pica grossa do cosmos? É o que pensa bem, naturalmente. Não é por acaso, os caras montam toda a teoria para eles aparecerem dando tchauzinho, né? Quem é o cara mais fudido? Dentro dos talentos do pensamento, quem recebeu mais competência intelectiva, no caso, o filósofo. Esse é superior a todos os outros. Na hierarquia natural entre os seres, as pessoas são superiores umas às outras em função da sua competência para pensar. Olha que loucura! E você vai dizer: bom, mas umas são superiores às outras, e daí? É que essa superioridade de natureza, ela se traduz imediatamente numa superioridade moral e política. Olha que coisa! Significa o quê? Que o indivíduo naturalmente superior, ele também é moralmente mais digno e politicamente ele é senhor. Você olha e diz: e um fulano burro? Um fulano burro, ele é naturalmente inferior, moralmente menos digno e politicamente escravo. Então, pasme, o criador da ética, o primeiro grande teórico da ética, no seu principal livro, gasta um capítulo inteiro para justificar a escravidão. E por que a escravidão é boa? É boa para o senhor, o que já bastaria. Mas é boa também para o escravo. Porque se você deixar nas mãos de um idiota a prerrogativa de decidir sobre a própria vida, ele viverá mal. É melhor que ele seja escravo, é melhor que ele esteja sob o comando da vontade externa de alguém que pensa bem. Portanto, a escravidão é boa para todo mundo. Eu não sei se você percebeu, mas agora não somos mais aristotélicos. Qual seria então o papel da escola dentro dessa perspectiva? Em primeiro lugar, não adianta nada dar escola para qualquer um. Por quê? Porque a escola deve ser restrita àqueles que já têm naturalmente recursos intelectivos. Aristóteles tem frases incríveis como: a melhor flauta para o melhor flautista. E se você não é um flautista tão talentoso, pois que jamais toque flauta. E se você não sabe direito qual é o seu talento, vá carpir sob a ordem de outro. Perspectiva elitista, perspectiva de uma sociedade estamentada, segmentada, onde o topo da pirâmide é preenchido por pessoas supostamente aquinhoadas de inteligência pela natureza.
Portanto, a escola deve ser restrita, tal como um espaço de desenvolvimento da competência intelectiva, para aqueles que já têm talento, porque senão é jogar coisa fora, coisa no lixo, recursos sociais no lixo. É preciso gastar dinheiro com quem vale a pena gastar dinheiro, ou seja, pessoas superiores. Olha, meus amigos, essa parte da perspectiva grega não nos agrada muito, e a pergunta é: por quê? Entre Aristóteles e nós, você vai assistir ao surgimento de um novo paradigma, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender as relações entre as pessoas, e essa nova maneira vai ser proposta por um fulano, um grande líder, um grande mestre espiritual, um grande pensador, que é Deus também para muita gente, chamado Jesus de Nazaré. Enquanto Aristóteles era de Estagira, Jesus é de Nazaré. Jesus 350 anos depois de Aristóteles. Portanto, Jesus conhecia Aristóteles, era formado no mais fino judaísmo, tornou-se rapidamente um subversivo dentro do judaísmo, e Jesus vai propor uma reflexão que parte de Aristóteles para se distinguir dele. E o que Jesus vai dizer? Aristóteles tem razão até a metade. A natureza distribui mal os talentos. E não é que distribui mal, distribui desigualmente. Não é mal porque é o que é. É uma realidade que se impõe. Aonde é que Aristóteles não tem razão para Jesus? É que essa má distribuição de recursos naturais corresponda a uma desigualdade moral e política. Em outras palavras, o seu valor moral como pessoa não é definido pela quantidade de recursos naturais que você tem. Aqui você tem uma revolução. Aqui você tem uma mudança de paradigma, uma mudança de olhar. O seu valor como pessoa não tem a ver com os recursos que a natureza te deixou em legado. Aonde que você aprende isso? Na famosa parábola dos talentos, que você encontra em Mateus, Marcos, Lucas e João. E o que é que você explica lá? Que você distribui desigualmente talentos. Curiosamente, talento é uma palavra que quer dizer talento, como quer dizer também dinheiro, né? E a partir daí você vê o que cada um fez com os talentos que recebeu, né? Um que recebeu 3 trouxe 9, um que recebeu 2 trouxe 4, e o que recebeu um só enterrou e devolveu um só. E aí então o Senhor fica furioso com esse último, e aí fica dada a lição. E qual é a lição? A lição é simples: o seu valor como pessoa não está na inteligência recebida da natureza, mas está no uso que você decidiu dar a essa inteligência. O seu valor como pessoa não está na beleza que você recebeu, mas está naquilo que você decidiu fazer com essa beleza. O seu valor como pessoa não está na sua força física, mas está no tipo de uso que você resolveu dar a essa força física. Portanto, perceba, Jesus introduz um elemento na história da reflexão, que é o da liberdade, que é aquilo que no pensamento cristão denomina-se livre-arbítrio. A sua dignidade tem a ver com a tua escolha, com a tua faculdade para decidir o que fazer da vida, e não com os talentos herdados por uma natureza qualquer. Poderíamos dizer hoje geneticamente, né? O seu valor moral e a sua dignidade moral não está na genética, mas está na liberdade de escolher um encaminhamento para esses recursos. Muito bem, qual é a segunda lição dessa nova maneira de pensar? Na hora que Jesus diz, o que conta é daqui para frente, Jesus passa a régua nas diferenças. E é por isso que ele introduz a ideia de igualdade. Quer dizer, pouco importa se você é mais bonito, mais forte, mais rico, mais o diabo. Agora zerou. O que vale é daqui para frente. O que vale é o que você decide fazer daqui para frente. Portanto, você introduz duas ideias que não saem mais do cardápio: a ideia de igualdade e a ideia de liberdade. Ante esse novo paradigma, qual o papel da nova escola? Eu espero que você perceba que boa parte do nosso ensino privado é confessional, né? Aquele que foi convidado para debater comigo hoje
proveniente do ensino confessional, não só como eu, como aluno, mas na sua formação pós-universitária e como professor. Não é o meu caso, que sou professor, colega de vocês da universidade pública. Nós publicamos juntos um livro cuja leitura eu sempre recomendo. Eu não disse a compra do livro, eu disse a leitura do livro, que é Ética e Vergonha na Cara, aonde nós debatemos um ponto interessante, eu defendendo o ensino laico, público e gratuito, e meu colega defendendo o ensino confessional. Pois muito bem, qual seria o papel da nova escola? O que uma escola, digamos, que herda o pensamento de Jesus, que, digamos, atualiza o pensamento de Jesus, deve levar em consideração? Liberdade e igualdade. A resposta está dada, de tal maneira que a educação, em primeiro lugar, deve se destinar a todos, independentemente dos, digamos, do tipo de natureza que apresentam no início, independentemente da embocadura de talento intelectivo que possam ter, ou qualquer outro talento que possam ter. Definitivamente, jamais Jesus daria a melhor flauta para o melhor flautista. Jesus tenderia a dar a pior flauta para o melhor flautista e a melhor flauta para o pior flautista, dando conta de uma nova maneira de pensar e também uma nova maneira de educar. E que fique claro, não se trata mais de desabrochar a excelência de si mesmo, mas sim de livremente buscar fazer o bem com os recursos que são os teus. Portanto, a pergunta que cabe responder agora é: qual é a parte positiva desse fazer o bem? Tudo bem, entendi. Para Jesus, o que conta é agora. O que conta é o que eu livremente decido fazer com os meus recursos. Mas como é que eu tenho que decidir para ser aplaudido? Para que eu possa valer? Para que seja positiva a minha decisão? Naturalmente, a substância da doutrina de Jesus está toda ela embutida numa palavra só, ágape. E nós aqui não vamos entrar não vamos aprofundar aqui, seria interessante se tivéssemos em debate, mas o que é o ágape? É você entender que a sua vida será boa, a sua conduta será boa, a sua ação será boa e a sua decisão para agir será boa, se você destinar a sua vida à felicidade do outro, à alegria do outro, ao bem-estar do outro, à boa vida do outro, porque você amará o outro, tanto quanto ama a si mesmo. Eis aí a substância, a parte positiva da doutrina de Jesus. Então é claro que uma escola deve preparar o seu aluno para deliberar no sentido do amor. Essa é a ideia. Então cabe à escola preparar o seu aluno ante infinitas possibilidades de existência para agir sempre em função, digamos, do bem-estar e da alegria e da felicidade do próximo, que jamais poderá ser desconsiderado na hora de viver. Bom, eu poderia, de certa maneira, se eu aprofundar o paralelo entre Aristóteles e Jesus, eu diria que do ponto de vista educacional, eles dizem mais ou menos o contrário um do outro. Enquanto no caso da escola grega, tudo deve ser feito primeiro para aperfeiçoar os melhores, e portanto tudo deve ser feito para que o aluno por ele mesmo se dê bem, tá certo? Aumentando assim o fosso já estabelecido pela natureza, a escola como um elemento de reprodução de uma desigualdade de competências já estabelecida por início. No pensamento cristão, o que se busca é uma correção das desigualdades e, portanto, uma aproximação de diferenças estabelecidas pela natureza. Daria para dar um exemplo para atualizar de vez isso? Eu vou dar um exemplo que você vai se encantar. Você está aqui na Poli, imagino que a maioria aqui seja aluno da escola. O ensino médio para você é uma realidade muito mais fresca e recente do que é para mim. Mas quando eu estudava, já havia colégios que tinham a seguinte política: aqueles que digamos, na embocadura do colegial já mostravam maior aptidão, maior lucidez, maior discernimento, já eram colocados todos numa classe super especial, classe A, classe 1, classe integrada,
classe do caralho, classe dos pica grossa, como você quiser chamar. E aí, os segundos, os mais meia boca na B, os medíocres no sentido de medianos na C, e aí vem o fim do trilho para trás. Você está na sexta classe, digamos, está ali, né, apreciando e tal, curtindo a vida, etc. Então, o que acontece? Você vai dizer, mas os professores são os mesmos para todas as classes. Sim, mas quando você reúne os mais talentosos intelectivamente numa classe só, você dá ao professor, ainda que ele seja o mesmo que na sexta classe, a desenvolver muito mais, a responder perguntas mais argudas, a ir mais longe, a aprofundar mais, etc e tal, e com isso você aumenta o fosso entre o morador da primeira classe e o morador da última classe. Jamais um colégio de herança de cristã poderia se permitir a essa estratégia, jamais. E se faz, porque eu não vou ficar, nunca fico checando, mas se faz, uma agressão ao pensamento de seu maior líder. Por quê? Porque é através da mistura, botar bons, medianos e sofríveis no mesmo lugar, que você tem a chance de pô-los para conviver e com isso diminuir o gap que existe inicialmente entre eles. Não é uma maneira de refletir à luz dessas duas grandes escolas de pensamento que são a grega e a cristã. Muito bem, chegamos na modernidade. Aqueles que estiverem com a mochila pronta, já passei da metade, né? Não fiquem assim, já estou acabando. Quando o homem chega na modernidade, ele faz algumas descobertas terríveis. Na Revolução Científica, Copérnico, Galileu, Newton, você entende disso mais do que eu, mas eu entendo aquilo que me interessa. E o que é que me interessa? Eles propuseram que o universo de Aristóteles, o cosmos, não funciona bem do jeito que Aristóteles achava que funcionasse. Primeiro, porque não é finito. Segundo, porque não é ordenado. Terceiro, porque não pode ser comparado a uma máquina, nem a um organismo vivo. Quarto, porque as partes não têm uma função que compõe um todo integrado. Quinto, porque é uma zona. Sexto, porque é infinito. Sétimo, porque estamos à deriva no infinito. E você não tem nenhuma razão para ter nascido. Como assim? Não tem um motivo nobre, uma função para mim nenhuma. Por que eu nasci então? Eu pensei que pelo menos isso tivesse me explicado. Era uma tarde de domingo. Seus pais foram passear na cidade de Amparo, de ônibus. Eram jovens ainda. São jovens ainda. Descendo da rodoviária, eles logo viram uma espécie de um bosque. Não tinha ninguém nem nada no bosque, era 8 horas da manhã. Seu pai, formado aqui na Poli, também tinha hábitos esquisitos, decidiu ir de ônibus para Amparo, sem ter ninguém para visitar lá. Entraram no bosque e aí perceberam que estavam realmente a sós. No lugar de sentirem medo, sentiram atração um pelo outro. E acabaram copulando sem muita cautela. Foi aí que você nasceu, só por causa disso. Não sei se você percebeu a diferença. Enquanto para Aristóteles eu nasci para preencher uma vaga no cosmos de professor, né? Essa é a ideia mesmo, né? Tá faltando professor, bom, vamos fabricar um porra que explica direito. Daí, pronto, nasceu. Agora você vê se cumpre aí a tabela e preenche a vaga de professor. E aí a minha vida será feliz se eu achar qual é a minha vaga no cosmos. Entendeu? Esse é o pensamento grego. Agora no pensamento moderno, não tem a vaga, não tem a porra, não tem a inteligência, não tem nada, não tem. Deram uma bimbada e eu nasci, porque foi o espermatozoide esse que cravou e aí acabou nascendo eu. Por que o senhor dá aula? Não será uma missão cósmica? Não, foi a única coisa que sobrou. Eu não aguentei fazer outras coisas, não tinha aptidão, só me fudia, acabei dando aula, que é para onde vai todos os enjeitados do mundo. Da aula mesmo, assim, pronto, viu? Uma explicação menos nobre, menos encantadora, menos tranquilizadora, mas mais próxima do pensamento moderno. As coisas são como elas são, não por uma causa final, mas por uma causa eficiente. Você não nasceu para, mas você nasceu por causa de, propriamente. E aí você diz, bom, se estamos no infinito, indo do nada para lugar nenhum,
Qual a vida boa e qual o papel da escola? Bom, quem vai nos trazer a próxima reflexão é um pensador espetacular. Esse pensador espetacular, ele é muito estudado aqui na USP. Aliás, a USP é o maior centro de divulgação e pesquisa da filosofia deste cidadão chamado Spinoza, graças à nossa decana e sempre merecedora de todas as reverências, que é a professora Marilena Chaui, talvez a mais importante conhecedora de Spinoza do mundo. Bom, o que Spinoza vai dizer? Bom, se você não passa de energia, a vida é energia, né? A energia que te permite balançar o braço, pensar, andar, etc. Você é uma espécie de centelha de energia que vai do nada para lugar nenhum e que dura um certo tempo. Então a vida boa é com o máximo de energia possível. Então a inteligência deve buscar uma espécie de concentração de energia, né? Spinoza chega a dizer mais de você em você mesmo, que foi depois aproveitado por algum publicitário para slogan de cursinho, né? Mas mais de você em você mesmo significa, como você é energia, a melhor vida é com o máximo de energia sua em você. Essa energia Spinoza vai chamar de potência de agir. Nunca mais esqueça esse termo, potência de agir. Naturalmente, depois de Spinoza, ninguém mais pôde se furtar a falar sobre esse assunto. Então, Schopenhauer chamava essa potência de agir de vontade, né? Nietzsche de vontade de potência, Bergson de elan vital, Freud de libido, né? Clovis de tesão pela vida. Peguei os clássicos só, né? Então, foda-se como é que você vai chamar. Voltemos à potência de agir, que é o melhor termo. A sua potência de agir oscila. Por que ela oscila? Ela oscila porque você está no mundo, o mundo se relaciona com o teu corpo, como você é energia, se o mundo se relaciona, ele transformando, faz oscilar a potência de agir. É simples assim. Se você não estivesse no mundo, se a vida não fosse um conjunto de relações com o mundo, então provavelmente a sua potência de agir permaneceria estável e você até nem morreria. Talvez seja o que acontece com Deus, né? Se Deus existe, Ele está fora do mundo, Ele não encontra ninguém, então não tem erosão, não tem corrosão, não tem apodrecimento, não tem morte, não tem finitude. Mas no nosso caso, como a vida é no mundo e viver é se relacionar com o mundo nos afeta, o mundo nos transforma, o mundo faz, portanto, oscilar a nossa potência de agir. A nossa consciência para perceber a oscilação da potência de agir é muito acanhada, muito pobre. Quer dizer, muito do que acontece conosco, com o nosso corpo, não entra para a nossa consciência. O que permitirá ao Dr. Freud criar o conceito de inconsciente 4 séculos depois. Quer dizer, tudo o que acontece com você e que você não se dá conta de, né? Então, qual seria o papel da sabedoria? Permitir a você alargar o espectro das experiências e da consciência das sensações, com vistas a identificar com maior clareza e diagnosticar com maior clareza que tipo de efeito o mundo produz sobre você. Às vezes, o mundo bate tão pesado que até você percebe que você teve a potência de agir apequenada, como por exemplo, quando você bate a canela na quina da cama num dia frio, você sente dor e você vê que está com dor, e às vezes você fica doente. O encontro com o mundo, ele pode se materializar na degustação de uma rabada estragada, por exemplo, e ela decompõe a tua organização vital, ela apequena a tua potência de agir, ela aproxima a potência de agir do zero, o que é dramático, porque se chegar a zero a vida acabou, e assim vamos. Quando você fica doente, isso nada mais é do que a resultante de um encontro apequenador de potência com o mundo. Às vezes não precisa ficar doente. Quando eu acordo 5 da manhã, a minha potência de agir é baixíssima. Não sei porque o que acontece à noite, mas eu para levantar da cama sou uma desgraça. Tem gente que acorda num pulo, acorda cantando, são pessoas que também abrem a janela, são pessoas que cantam, fazem ginástica de manhã, são pessoas insuportáveis. Se você conhece alguém assim, não comparta o leito com alguém assim, é insuportável, uma espécie de humilhação diária. Quando a pessoa está fazendo polichinelo, lembra disso? Eu não levantei da cama ainda. Aí eu sento no vaso, já me sinto melhor, tomo uma ducha um pouquinho melhor, tomo um cafezinho, dou uma espertada, tudo encontro para aumentar a potência de agir. Saio de casa às 6h30, deixo minha filha na escola, passo na frente do estádio do Pacaembu, chego aqui 7 e pouco, os alunos começam a chegar, eu começo a dar aula, toda quinta-feira, eu adoro a minha aula, 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando,
Eu adoro o que eu digo, é impressionante como eu me encanto quando eu mesmo explico. Eu, por mim, me ouviria eternamente. É incrível. Então você diz, pô, 5 horas da manhã você não consegue levantar da cama. 10 horas da manhã você está em cima da mesa gritando. O que caralhos aconteceu? Spinoza responde, houve ganho de potência de agir. Muito bem? Ele vai dar um nome para isso. E o nome que ele vai dar para isso é alegria. Então nunca mais esqueça a definição de alegria que está na Ética de Spinoza, parte 3, passagem para um estado mais potente e perfeito do próprio ser. Alegria. Né? Então, é claro, a vida boa pressupõe alegria. É claro que não é todo dia assim. 10 horas da manhã eu estou em cima da mesa gritando, entra a secretária lá do CRP e diz que os outros professores estão reclamando que eu grito muito, a minha potência de agir despenca. A gente chamará isso de tristeza quando há um apequenamento de potência de agir. 2 cautelas a tomar. Primeiro, você poderia pensar assim, pô, se todo dia 10 horas da manhã você está alegre, eu acho que eu vou estudar filosofia, dar aula na USP e vou me dar bem. Não, eu não falei nada disso. Isso é um exemplo meu. Você, como você pode perceber, é diferente de mim. Portanto, o mundo que te alegra não é necessariamente o mundo que me alegra. Vá procurar sua alegria no seu canto e me deixa. Não vim aqui te trazer 10 lições para ser feliz. Ou 10 lições para ter sucesso, ou como dar prazer na cama, ou casais inteligentes enriquecem juntos, ou gente barcelona, ou crianças francesas não engordam, ou você está rindo, 50 dicas para ser feliz para sempre. Isso aí é literatura de aeroporto, só tem isso para vender no aeroporto. Faça isso e se alegre. Não é verdade, não é verdade. O que me alegra não te alegra. Vá para o inferno, você, me deixa. Não é isso. O senhor não tem 10 lições para ser feliz? Não tenho, não tenho. Não há nenhuma dica, não há. O meu médico do dia, o senhor já melhorou a sua dieta? Falei, o que o senhor sugere? Ele falou, coma linhaça de manhã. Eu falei, não vou comer linhaça. A linhaça me entristece, ela pequena a minha potência. Comer linhaça é como cair de boca na areia da praia. Aí o médico falou, deu no bem-estar. Olha que coisa triste. A medicina curvada à Rede Globo. Deu no bem-estar que se você bater a linhaça com couve, melhora o gosto. Falando em couve, quer comer uma feijoada lá em casa? Aí o médico falou, desse jeito o senhor vai morrer logo. É um direito que eu tenho. Já imaginou viver dos 100 aos 110 comendo linhaça? 60, tá ótimo. Comendo feijoada e a Paola Oliveira. Como a Paola Oliveira não participa da minha dieta, a feijoada tem dado conta. Junto com isso de 10 lições para ser feliz, você coloque todas as outras tiranias. Spinoza define tirano assim, aquele que faz da própria alegria a alegria do mundo, transforma o episódico ganho de potência de si mesmo numa regra universal. Junto com a autoajuda, coloque qualidade de vida, politicamente correto e tudo mais que significa pacote existencial que serve para todo mundo. Absolutamente na contramão do que Spinoza sugere. Porque Spinoza dirá, você é o maior especialista em você mesmo. Se tem alguma chance da vida valer a pena, é você ser um criterioso investigador do mundo que te alegra, alavanca a tua potência e te distancia da morte. Segunda advertência. Não só não tem fórmula para todos, como também não tem fórmula para você para o resto da vida. Sabe, você tem um momento de alegria e você diz, nossa, é nóis, velho, achei. Você vem pela Castelo Branco, para no rancho da pamonha, pede a primeira pamonha do caralho, está verde de fome, a pamonha te alegra, a pamonha te vivifica, a pamonha te energiza, a pamonha é tudo de bom, aí você pede a segunda, porque você deduz, se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram, vamos aproveitar, pede a segunda já não está tão boa, você culpa a pamonha, sem perceber que é você que mudou. A primeira pamonha te transformou, agora você tem mais milho no bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, precisa menos de pamonha. Mas você é fiel à pamonha, pede a terceira. Quando chega na 10ª, até você, que
tem uma certa dificuldade para coisas do mundo, percebe que a 10ª pamonha está te fazendo muito mal. Você não consegue comê-la fora do vaso. A fórmula de comedor de pamonha não funciona. A pamonha está te entristecendo fudidamente. Você tem que parar que ela vai te matar. A mesma pamonha que tanto te alegrou está te fudendo a ponto de te matar. Perceba isso tudo em meia hora. Não tem fórmula nem para todos e nem para você. O que vale para a pamonha, vale para qualquer coisa. Matrimônio, por exemplo. Matrimônio. Não sei vocês olhando, mas um dia chegarão lá. A lua de mel quase sempre corresponderá à primeira pamonha. Espetacular. Amarelinha, docinha, quentinha. Uma maravilha. Dali 5 anos você não aguenta mais olhar para a pamonha. Aí você pede para comer um curauzinho. O que tem, ou é pamonha, ou é curau, ou é espiga. Eu vou deixar a espiga de lado. Foi só meter uma sacanagem e você aplaudiu. Também eu posso imaginar qual é a tua rotina aqui dentro. Não deve haver muitas aulas como essa. Aproveite então. Não tem para todos, né? Eu poderia dar o exemplo da seleção brasileira, meteu 3-0 na Espanha na Copa das Confederações. E aí você pensa, nossa, se nós ganhamos do campeão do mundo de 3-0, então vamos jogar a Copa aqui mesmo, nesse estádio, então vamos chamar os mesmos jogadores e vamos ganhar de novo. Olha só, falta de leitura de Spinoza. A alegria de ontem não garante a alegria de hoje, né? Aí você chama Júlio César. Durante esse ano ele foi jogar no Canadá, diz alguém, do poderoso futebol canadense, que só tem jogo durante 15 dias no ano. Daniel Alves está cada vez mais contestado no Barcelona. Thiago Silva passou o ano quebrado. Marcelo perdeu a titularidade para um português no Real Madrid. Paulinho nem no banco fica no Tottenham, cujo último título foi na era vitoriana. Luiz Gustavo foi vendido pelo Bayern de Munique para o time que ficou em segundo lugar. É para desconfiar. Bayern de Munique, que compra tudo que é craque, vendeu o cara para o seu principal concorrente. Oscar, reserva no Chelsea. Hulk, joga na Sibéria com ursos. Olha para ele pegou a ginga de um urso. Fred Cone, chinelinho. E Neymar, vítima de uma carreta colombiana. O mundo mostrou as suas garras e a alegria da Copa das Confederações se traduziu no a pior humilhação que o nosso futebol já sofreu. Aliás, a pior humilhação que qualquer time já sofreu em Copa do Mundo, nós protagonizamos no Brasil, por acreditar que a alegria de ontem é necessariamente a alegria de hoje. O que Spinoza ensina, para mim, um espetáculo de lição. Não há pessoas vitoriosas, o que há são vitórias. Para ser uma pessoa vitoriosa é preciso ganhar sempre, o que é muito pouco provável. É preferível não acreditar nisso. É preferível acreditar que cada vitória é uma experiência inédita e para renová-la é preciso uma nova preparação, nova dedicação, nova cautela, porque sempre haverá a Alemanha para se preparar, para nos enfrentar. Que tipo de escola Spinoza recomenda? Bom, naturalmente alguém dirá, uma escola para a alegria, mas isso evidentemente. O papel da escola é permitir ao aluno um pleno diagnóstico das próprias emoções, um pleno diagnóstico dos próprios afetos, com vistas a entender na sua própria idiosincrasia, na sua própria especificidade afetiva, quais são as condições de vida mais favoráveis para um instante de ganho de potência de agir. Você gostou dessa escola, né? O que será que essa escola tem a ver com as que nós estamos acostumados? Escolas que desprezam a nossa especificidade. Escolas que propõem uma educação de massa e nos tratam de fato como iguais. Spinoza, o que sugere efetivamente é que todos nós, claro, somos sujeitos a experiências alegres, mas as situações que nos alegram, essas
devem decorrer de uma profunda investigação sobre si mesmo e sobre as próprias emoções. O que jamais uma escola deve fazer, jamais, está escrito, né, na obra de Spinoza, é fazer o aluno acreditar que haja dogmas ou regras existenciais garantidoras de alegria e vida boa para qualquer um. Eu vou repetir. O que jamais uma escola deve fazer é fazer o aluno acreditar que exista uma espécie de decálogo, uma espécie de pentateuco, uma espécie de dogma que funciona aplicado a qualquer um e garante a qualquer um, independentemente do vivente, situações de alegria. Pelo contrário, o papel da escola é mostrar e denunciar a especificidade e mostrar que você é o maior especialista em você mesmo. Isso é espetacular. Quer dizer, se a vida tiver alguma chance de valer a pena, é com você nas rédeas, no comando, na decisão, porque seria absurdo imaginar que um americano da autoajuda que nunca te viu possa ter uma fórmula que melhore a tua vida, que você que convive com você há 20 anos, só com você, não conseguiu perceber ainda. De duas uma, ou você é um idiota completo, ou o cara é um fudido espetacular, nenhum nem outro. A autoajuda já diz no nome o que ela é: autoajuda, ajuda para o autor do livro. Claro, esses tão ricos. Quanto a você, continuará sucumbindo ante a oscilação entre alegrias e tristezas, como todo o vivente. A tristeza faz parte do mundo, o mundo tem uma infinita capacidade para entristecer. Spinoza deixa claro, no balanço entre alegrias e tristezas, podemos dizer que a vida seja uma grande tristeza, salpicada aqui e acolá de alguma alegria. É mais ou menos quando você faz dieta, e você pega um prato de salada e coloca uma espécie de um queijinho ou um crouton na salada. É mais ou menos o que é a vida, uma grande salada de espinafre, entrecortada de um pedaço de bacon que você de vez em quando encontra no meio da salada. E agora, é claro, como a alegria vale... Muito boa a metáfora, viu? Nossa! Os meus amiguinhos da filosofia devem estar se contorcendo no túmulo e fora dele com essas facilitações. Mas é bem isso o que Spinoza diz. O mundo tem uma capacidade para entristecer que é infinita. Portanto, tomar-se como imune ao mundo é não entender uma coisa que aqui eu vou fazer questão de insistir. O mundo será sempre infinitamente mais complexo do que a nossa capacidade para entendê-lo, diagnosticá-lo, antecipá-lo ou explicá-lo. Por isso, toda modéstia e humildade é recomendada. Se algum momento você se deu bem, teve uma alegria, teve um encontro alegre, teve uma vitória, teve um aplauso, teve uma consagração, não acredite por nada desse mundo que você seja ungido com a sorte, que você tenha nascido predestinado, que você seja um vitorioso de qualquer... Por quê? Porque evidentemente toda grande vitória pode ser cancelada por uma derrota cachapante no segundo seguinte, dadas as oscilações de mundo, a mudança radical pela qual o mundo passa, oferecendo a você situações sempre inéditas. Talvez você tenha se tornado uma excelente solução para um problema que não existe mais. E os problemas que estão diante do seu nariz, para esses você não tem competência de resolução. Muito bem, chegamos na quarta e última situação, escolhida por mim, que é a mais contemporânea. O grande mestre aqui é Rousseau, e Rousseau, desses quatro, é o único que escreve explicitamente um livro sobre educação, que você vai encontrar com o título de Emílio, ou da Educação. Nós estamos agora na chamada filosofia moderna tardia, a caminho da filosofia contemporânea. E qual é a ideia central de Rousseau? O grande diferencial da nossa vida é a liberdade, né? Não é mais a excelência, não é mais o amor, não é mais a alegria, mas é a liberdade. Definitivamente nada temos a ver com o resto da natureza. Portanto, nós nos distanciamos de vez de Aristóteles. Ao invés de imitarmos o vento, a maré e o sapo, temos que desconfiar da natureza, porque ela é muito agressiva, pode nos trazer dano, e nós não vivemos como vive o resto da natureza.
Por que não? Porque a cada passo temos 360 graus de alternativas, a cada passo deliberamos e escolhemos, a cada passo decidimos o que fazer com a nossa vida, coisa que na natureza isso não acontece. Imagina uma pera grudada na pereira, se ela pudesse decidir não cair. Chovendo hoje, vamos sujar tudo, não vai deixar para cair amanhã. E a pereira diz, cai hoje, amanhã você vai estar madura demais, vai se esborrachar. E a pera diz, não quero cair, vão acabar me comendo. E essa é a história da pera que apodreceu na pereira por decisão própria. Você ri, é ridículo, coisa de filósofo. Pera, quando tem que cair, cai e acabou, e você tem toda a razão. Eu tenho um filho, 27 anos. Meu filho nasceu na França, quando eu estudava lá. Meu filho estudou com os franceses aqui em São Paulo, depois fez propaganda e marketing. Meu filho trabalha com marketing esportivo, trabalha numa empresa que patrocina a equipe paraolímpica brasileira. Meu filho mora comigo e ganha muito mais do que eu. O que obviamente não é muito, é impossível ganhar menos do que eu. Você está vendo aonde eu trabalho, e aqui é foda mesmo. Às vezes eu olho para o meu filho, 27 anos, situação quase conjugal consolidada, e eu me pergunto, será que ele não vai sair daqui algum dia, não? Sabe, operação desova, tenho tantos planos para o quarto dele, mas toda vez que ele vem falar comigo sobre a vida, ele me diz o contrário do que eu acho que finalmente ele vai dizer. Puxa, pai, como eu sou feliz de morar aqui com você. Meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. O exemplo de Rousseau não é o da pera. O exemplo de Rousseau é o do gato. Gato nasce gato. Nasce com instinto de gato e natureza de gato. E o que é mais bacana, o instinto e a natureza do gato dão conta da vida do gato. Não há nenhuma situação que o instinto não tenha resposta para o gato dar. Gato é 100% gato. Gato gateia. Gato é irritantemente gato. Quem tem gato em casa sabe. Gato é de uma previsibilidade absoluta. O gato não inventa, não cria, não improvisa, não porra nenhuma. Gato é gato. Para um gato pensar em matar a fome comendo alpiste, porque gato não come alpiste, não está previsto, ele morre de fome, ele não come alpiste. Para ele pensar em matar a fome e comer alpiste, equivaleria a você pensar em matar a fome comendo um criado mudo. Eu me refiro ao móvel, evidentemente. Do mesmo jeito que pombo não come filé, não está programado para isso, não está previsto, morre de fome, mas não come filé, não arrisca, não inova, não empreende, não porra nenhuma. E o que é que você aprende? Que você não é gato nem pombo, viu? Como foi útil eu ter vindo. Você aprendeu comigo, eu não sou nem gato e nem pombo. E por que não? Porque diferentemente do gato e do pombo, a natureza não dá conta da tua vida. O instinto é pobre, a vida é complicada, você precisa ir além da tua natureza. Diz Rousseau, transcender a tua natureza. A frase de Rousseau, fetiche que você encontra em para-choque de caminhão, é essa: a vontade do homem fala ainda quando a sua natureza se cala. Significa o quê? Que o instinto não dá conta, mas você pensa, loucubra, delibera, decide, inventa, dá caminho à tua vida, vai além, sabe? Inventa moda, pensa em soluções nunca pensadas para situações nunca vividas antes. Portanto, você não é gato, não é pombo. Se tiver com fome, come o alpiste fácil. Hoje você chama de linhaça, parece que faz bem à saúde. Você come também o filé assado, precisa deixar para frito, cavalo, sucado, verdade? Você come o gato, come o pombo, come o boneco inflável, come o que for preciso. Com você não tem tempo ruim. Então, é claro, a sua vida não é igual à do resto da natureza. Que Aristóteles nos desculpe, mas o critério que serve para saber se a vida da natureza foi boa não serve para nós, porque no nosso caso você comemora mesmo quando você acerta tendo podido errar. Ninguém comemora o peristaltismo, ninguém comemora o inexorável, ninguém comemora o ventar do vento, ninguém comemora a marear da maré. O que você comemora, o que te traz felicidade, é quando você escolhe, decide e acerta. Essa é a nossa felicidade. Felicidade que a natureza não sente, porque a felicidade da natureza é outra coisa. A nossa felicidade nada tem a ver com a dela, porque a nossa felicidade tem a ver com o sucesso ante a possibilidade do fracasso, com a escolha acertada ante a possibilidade de uma escolha equivocada. Pois muito bem, funciona desse jeito. Qual seria o papel da escola? Dar discernimento para a escolha. Criar um laboratório deliberativo. Criar um espaço de decisão, solitária e conjunta. Afinal de contas, a nossa liberdade para escolher a vida não é só pessoal, mas é também coletiva. A isso chamamos ética.
a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. A ética é a liberdade que temos coletivamente para escolher os princípios de convivência que queremos respeitar. Uma sociedade eticamente preparada tem que ter uma escola que prepare seus alunos para isso, para o debate, para a argumentação, para levantar a mão, para defender seus princípios, para dizer o que pensa, para participar de um espaço público deliberativo, para escolher no meio de tantas alternativas aquela que é mais conveniente para si e para o grupo. E depois, claro, respeitar o que foi combinado. A ética só tem um problema: toda vez que alguém pretende satisfazer uma pretensão pessoal, colocando em risco a convivência. E a essa iniciativa denominamos canalha. Assim, meu último livro, lançado há 15 dias, Somos Todos Canalhas, denuncia essa tentação permanente de agredir princípios de convivência assinados por todos, em nome da satisfação pessoal ou de um certo grupo, em nome da obtenção de um prazer ou um gozo, através de uma estratégia que conscientemente agride a convivência. A ética é uma tensão entre a convivência e a canalice. A ética é uma tensão entre o respeito a princípios de convivência e a satisfação de interesses pessoais. Quando os interesses pessoais coincidem com a melhor convivência, a ética não é um problema. Não há que falar em ética. A ética só existe ante a oposição e a tensão entre o que pretendemos enquanto sujeitos desejantes e o que devemos respeitar enquanto agentes de um coletivo maior do que nós. Cabe à escola proporcionar a formação ética no sentido de fazer seus alunos compreenderem que uma convivência adequada é condição de uma vida boa, porque a nossa vida é uma convivência. E que a satisfação pessoal de uma facilitação, de um prazer, de um ganho ou de um gozo que agrida a convivência poderá nos trazer um instante de bem-estar, mas acabará comprometendo toda uma lógica que se voltará contra nós em forma de sociedade desajustada, desarmônica, injusta e, é claro, legado péssimo que deixaremos para os que estão por vir. Por isso eu costumo dizer aos meus alunos no primeiro dia de aula, falando de vida boa e de escola, que eles devem vir à primeira aula, e só a primeira aula é obrigatória, porque na primeira aula eles dirão o que eles querem que aconteça. Nós na primeira aula decidiremos como será o curso. Nós na primeira aula escolheremos os princípios de convivência que nós iremos respeitar. Diga tudo o que você quer, tudo que já te veio na cabeça. Podemos ter aula nu, lá fora, no bar, o que você quiser, diga. É claro, não adotaremos tudo, porque teremos que submeter ao crivo dos outros até chegarmos numa espécie de acordo. Depois você volta se quiser. A maioria volta, quase todo mundo volta. E alguns ainda trazem a mãe na minha aula. Professor, eu voltei para casa, contei para minha mãe como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe pela veia. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. Dependendo da mãe, não tem lugar. O que o menino queria mostrar para a mãe? Aquilo que eu prometi. E o que eu prometi? Atributos da minha conduta que são para mim inalienáveis, que eu não abro mão, que a gente chama de valores, porque valem, porque importam, porque me definem, porque são o meu jeito, porque são o meu cartão de visita, permitem a minha identificação. E o meu grande valor é essa determinação para explicar. Não tenho vergonha de recorrer a exemplos, palavrão, o que for preciso para você entender. Haverá o que eu chamo de aguerrimento didático, é isso. Prometo brilhantismo? Não prometo, porque não tenho. Prometo genialidade? Não prometo, porque não tenho. Prometo aguerrimento. E cada vez que eu me exaltava, o menino cutucava a mãe. Olha, eu falei, e a mãe sorria. Os dois encontraram o que vieram encontrar. É bem bacana quando você, sabe, promete e cumpre os valores que afirma, né? É o que a gente chama de fidelidade, né? Respeito ao passado compartilhado, fidelidade, respeito ao que você prometeu, aos valores que afirma respeitar. Aí você costura relações de confiança. Se ao contrário você for infiel aos valores que afirma respeitar, você desperta desconfiança, desperta um ponto de interrogação, um X, uma incompreensão, e aí a convivência padece. Na terceira aula a mãe trouxe a irmã, melhor do que ela ainda. E hoje as aulas aí da ECA, às quintas-feiras, são assistidas por em média 60 mil pessoas na internet. E isso é um resultado completamente esdrúxulo. As aulas são filmadas por mim mesmo, iniciativa pessoal, jamais institucional, né? Eu mesmo filmo, eu mesmo ponho no site, eu mesmo edito, eu e minha equipe. E aí, é claro, esses cursos acabam sendo assistidos muito longe daqui por pessoas interessadas nesse assunto.
E por que esse contingente cresce? Simplesmente porque eu me limito a cumprir o que eu prometi. É modesto, mas é assim que funciona. Uma senhora de uma liga de senhoras religiosas me ligou. Ela é do programa de terceira idade, não sei se aqui na Poli é muito desenvolvido. Lá eu abro um número máximo de vagas, enche de terceira idade. E aí uma senhora me ligou e disse: o senhor daria uma palestra na liga de senhoras religiosas que eu pertenço? Eu sou sua aluna da terceira idade, queria tanto que o senhor fosse. Claro que eu vou. Professor, eu sei que o senhor é um profissional, mas eu vou cobrar caro os ingressos, o dinheiro vai todo para as crianças com câncer. Tudo bem para o senhor? Claro que eu vou. Só mais uma coisinha, professor, não é nada pessoal, eu adoro o seu jeito, mas tem umas amigas mais idosas do que eu ainda. Pensei, nossa, elas vão conseguir chegar? Não, elas já moram lá, não dá para o senhor dar uma maneirada? Pega leve, não chuta o balde não, elas vão se assustar, as meninas, dá uma maneirada, não custa nada, né? Eu falei, dá não, dona, não dá. Sabe por quê? É o meu jeito, eu me conheço, não posso prometer o que eu não vou cumprir. É só começar a falar, eu vou fazer do meu jeito. Eu respeito os valores sem precisar pensar. Chama hábito moral na filosofia, e chama DNA da empresa no mundo das empresas. Respeito aos valores sem precisar pensar. Não adianta eu prometer que eu não vou cumprir. E depois, pense, quem vai comprar os ingressos? Todo mundo que adora o senhor, vai bombar, o senhor vai ver. E essas pessoas me conhecem, então, lógico, claro que conhecem o senhor. Então, se elas vão comprar o ingresso, o que elas esperam de mim? Que eu dê uma aula morna, xoxa, sem graça, sem vício, sem tônus, sem tesão? É isso que elas esperam? Não, elas não. Então, por que nós vamos traí-las? Avisa aí suas amigas higienizadas. Se quiser ajudar as crianças com câncer, vai ser com caralho tudo. Eu nunca falei tanto caralho numa palestra. Eu só vi as velhotas se acomodando na cadeira, indóceis. Mas depois do quinto caralho eu acho que se afeiçoaram. Porque já pediram outra palestra. Professor, só não pode esquecer do caralho. Tem certas coisas difíceis de deixar em casa, dona. Os valores da gente. Qual é o papel da escola aqui? O papel da escola aqui é um papel de identificação dos valores a respeitar. Um papel de participação num grande espaço de debate com familiaridade, com condições emocionais e intelectivas de levantar a mão e dizer o que pensa. O papel da escola aqui é formar o cidadão para o debate, para a discussão e para a identificação dos princípios que queremos respeitar. Para que participe de uma sociedade capaz de diagnosticar rapidamente que tipo de convivência quer ter. Para que possa comunicar rapidamente a todos que princípios todos respeitaremos. E que possa participar de instituições capazes de imobilizar toda iniciativa canalha antes que ela possa causar dano à convivência. É isso que uma escola deveria fazer. Você que está me ouvindo desde o começo, deve ter percebido que eu destaquei aqui 4 ideias muito diferentes do papel da escola. Uma, de proporcionar a excelência do aluno. A outra, de proporcionar ao aluno o discernimento para a entrega da própria vida à alegria do outro. O terceiro, de busca da alegria, da potência de agir, do distanciamento da morte, do conhecimento de si mesmo, emocional e afetivo. E a quarta, a liberdade para decidir com inteligência a vida que quer viver e a convivência que quer conviver. E depois, é claro, o respeito aos princípios assumidos, pessoalmente enquanto princípios morais, coletivamente enquanto princípios éticos. Qual dos 4 tem razão? Certamente os 4. Porque no final das contas os 4 querem que a escola prepare o seu aluno para uma vida feliz e para uma convivência feliz. E eu não tenho medo de errar. Uma convivência feliz, ela é feita de instantes que você gostaria que se repetissem. Submeta a sua vida a essa pergunta. Submeta a sua vida a esse crivo. Será que eu gostaria que esse instante se repetisse algum dia? Será que eu gostaria que esse instante demorasse um pouco mais para acabar? Se a resposta for afirmativa, esse instante é um instante de vida boa e de felicidade. Se a escola não prepara para uma vida feliz, não sei para que haverá de preparar. No que me diz respeito, não era outra expectativa para esse encontro aqui na Poli. Que pelo menos por um segundo eu tenha te surpreendido.
que pelo menos por um segundo não tenha se dado conta de uma reflexão sobre a vida boa e o papel da escola durante mais de 1h30, que pelo menos tenha rido e desfrutado, tenha pensado em coisas que não teria pensado se eu não tivesse vindo. E se alguma dessas coisas aconteceu, talvez você tenha pensado em trazer a mãe ou o filho, ou então me mostrar na internet, e aí nesse segundo admita, reconheça, você foi feliz. E se eu vim até aqui, a expectativa era só essa, uma única meta a bater: proporcionar a politécnicos cuja existência eu ignorava até agora um mísero segundo de felicidade. Tomara eu tenha conseguido. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Obrigado. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Lembrar que durante a semana inteira vai rolar várias palestras, debates, às 11, todos os dias, e amanhã vai rolar 5 também, igual foi hoje. Queria agradecer a presença do professor. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui conversar com a gente. Foi muito bacana. Obrigado, gente. Valeu.